Oi, professora, tudo bem? Eu estou sabendo que você está querendo que eu libere teu microfone, mas eu não consigo te liberar. Quem tem que liberar o microfone... Espera aí. Já consegui aqui, Tiago. Era uma autorização que eu tinha precisava dar aqui no computador. Está feito já. A hora que você quiser, estou à disposição de vocês. Só um instantinho, já vamos começar. Tá bom. Só ajeitar aqui umas coisas. Bom, só que tem mais gente entrando aqui. Para aqui a apresentação. Muito bem, turma, muito boa tarde. É um prazer muito grande recebê-los todos aqui mais uma tarde de estudos e aprendizado com essas pílulas de conhecimento. Hoje a gente está trazendo um tema muito importante, acredito eu, sobretudo para os temas de hoje. É uma preocupação sempre que os condomínios sejam ambientes, sobretudo, inclusivos. O que é um condomínio inclusivo? É um condomínio onde todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, com todas as necessidades especiais, elas se sintam acolhidas, né? Que exista espaço e condições para todos. Isso é o caso, por exemplo, dos cadeirantes, né? Que precisam de rampas e acesso, das pessoas que têm dificuldade visual e muitas vezes precisam daqueles pisos táteis, né? E da mesma forma também nós temos uma preocupação com os idosos, as pessoas em estágio de envelhecimento, que vão perdendo muito das suas habilidades, das suas capacidades de se locomover, mas, sobretudo, também correm um risco muito grave quando não existe uma estrutura que consiga prevenir, por exemplo, quedas. Então, são condomínios que têm pisos escorregadios, que não têm local de apoio para a mão para se segurar. Muitas vezes são condomínios que na escadaria não tem um banco para as pessoas que estão subindo a escada, por exemplo, numa situação que o elevador está quebrado, ela não possa subir e poder descansar a cada lance de escada. Então, o condomínio, inclusive, o condomínio que se preocupa com as pessoas em estágio de envelhecimento, com os idosos, de uma forma geral, é uma preocupação de todos, né, da sociedade como um todo, porque as pessoas estão envelhecendo, conseguindo envelhecer por mais tempo, né, conseguindo, e, sobretudo, com qualidade de vida, com sanidade mental, mas, às vezes, alguns percalços e alguns cuidados dentro da nossa gestão nós precisamos ter para poder acolher e tornar esse condomínio inclusivo, sobretudo para os idosos. Então, ninguém melhor do que a Rose Ferreira, que, além de advogada, ela é mestre em Direito Constitucional pela UFF, é doutoranda em Sociologia e Direito pela mesma universidade e membro da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB do Rio de Janeiro. Tenho muito que agradecer, professora, pela sua participação, pelo seu aceite, por estar aqui como nossa docente, porque esse é um tema, e a gente que tem
parentes idosos, eu tenho que ter meus pais idosos também. Eu me preocupo muito sempre com essas questões. Meu pai é um cara que vira e mexe, ele vê uma casca de banana a 2 metros, ele já cai aqui. Então, e essas quedas podem ser fatais, podem ser realmente muito perigosas, e a gente precisa realmente, né, se nos preocuparmos, né, em ter um ambiente que não só é seguro, mas também acolhedor para essas pessoas também, de uma forma geral. Então, te agradeço demais por participar aqui, espero que todos aqui também tenham um proveito muito grandioso dessa oportunidade de conversar sobre esse tema, que é sempre, sempre muito importante. Tá bom, professora? Com você a palavra, boas-vindas a todos, eu espero que seja uma aula proveitosa, assim como as demais. Boa noite, boa tarde a todos, até logo mais. Olá, pessoal, boa tarde. Tiago, muito obrigada pela apresentação, obrigada também pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder falar desse tema que é o meu grande xodó, que se transformou no meu grande xodó profissionalmente falando, né? Como o Tiago disse, pessoal, nós, ao longo das últimas décadas, alcançamos, né, o privilégio de poder viver mais. A expectativa de vida, ela saltou de 40 anos em 1940 para 76 anos a partir aí de 2018. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que a gente ganhou em qualidade de vida, nós descobrimos novas vacinas, o avanço da tecnologia também nos proporcionou viver mais, né? Ter saúde para chegar à longevidade. E é um pouquinho sobre a longevidade que a gente vai falar hoje. Eu tenho uma bebezinha, então de vez em quando ela vai me gritar, tá bom, gente? Hoje eu estou aqui com o meu filho mais velho me dando suporte para que a gente possa conversar, mas ela já está habituada às minhas aulas, né? Desde que ela nasceu, que eu estou aí nesse formato de aula online. Então eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela para que a gente possa conversar um pouquinho, para que eu possa melhor explicar para vocês qual é o cenário atual quando a gente fala de envelhecimento e principalmente quando a gente fala sobre os direitos dos condôminos idosos, né? O que o condomínio precisa fazer para garantir aí uma adequada qualidade de vida para os nossos moradores longevos. Estou apanhando aqui, Tiago, para conseguir compartilhar um PowerPoint. Consegue me ajudar? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos vencer a tecnologia. Selecionar uma guia para visualização. Acho que é aqui. Ter bebê em casa é realmente maravilhoso, Priscila. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas não se compara a tudo que eles trazem de positivo, né, para a nossa rotina. A casa fica cheia de alegria. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que primeiro eu tenho que abrir o meu PowerPoint. Será que é isso? Sim, primeiro você abre o PowerPoint. Isso. Tem aqui. Tudo bem? Oi, tudo jóia. Posso te ajudar? Claro, por favor. Vamos lá. 10-0 aqui para o Google. Quando a gente está acostumado com outra ferramenta, no caso eu uso o Teams, né? Uhum. Mas o Meet é um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Você vai abrir o PowerPoint, né? Compartilhar ele na sua tela e depois você vai lá você volta no Meet novamente e vai lá do lado tem a mão e tem a setinha. Você vai clicar e você vai apresentar a sua tela num total. Tela inteira, né? Isso. Então, vamos lá. Vai aparecer aqui do jeito que eu estou vendo. Tiago, me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Não está habilitado para eu compartilhar, Tiago. O botão aparece, mas ele não fica azul. Você clicou no quadradinho com a setinha para cima. Uhum. Compartilhar e aí aparece... a terceira. Daí eu tenho aqui 2 botões, compartilhar e cancelar. O único que está habilitado para mim é o cancelar. Aí em cima tem um ícone
da sua tela, certo? Aham. Aí você clica nela, seleciona essa tela e aí vai habilitar o botão. Deu certo? Aí, acho que agora vai. Tela inteira de novo. Tô achando que eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp para você compartilhar para mim, pode ser? Pode, pode. Não está funcionando aqui, não. Talvez seja alguma configuração do computador, porque eu estou falando do meu computador de trabalho, e ele é cheio dos programas aqui dos tribunais do trabalho. Então, às vezes, ele pode estar dando algum erro em decorrência disso. Estou te enviando no grupo que a gente criou no WhatsApp, ok? Daí já fica como material para você depois poder compartilhar com quem tiver interesse nos slides. Tá certo. Já é o mesmo material que eu geralmente compartilho.
Voltei, pessoal, o arquivo já enviado. Fui compartilhar o arquivo, fiquei nervosa, fechei a janela errada, por isso que caiu. Tiago, só me sinaliza aí se você recebeu certinho, e eu já vou começar falando, porque eu já deixei vocês esperando tempo demais. Bom, pessoal, Recebi. tá ótimo. A hora que você puder compartilhar, já pode colocar na tela, por favor. Como o Tiago antecipou para vocês, eu sou advogada de formação, sou sul-mato-grossense, sou nascida e criada na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e em 2015 me mudei para o Rio de Janeiro, quando eu fui aprovada no mestrado em Direito Constitucional aqui na Universidade Federal Fluminense. Desde então, né, muita coisa aconteceu, eu finalizei o mestrado, iniciei um doutorado que eu estou finalizando esse ano, acabei me casando aqui, hoje tenho minha família aqui, e permaneci e não retornei para Mato Grosso do Sul. Lá em 2015, quando eu cheguei aqui, eu precisava muito conhecer a minha rede de trabalho, conhecer profissionais da minha área, e foi aí que eu comecei a trabalhar a pauta do direito da pessoa idosa de forma profissional. O que aconteceu, pessoal? Eu fui até a OAB de Niterói, que é uma cidade que fica aqui ao lado da cidade do Rio de Janeiro, e eu me voluntariei para participar da Comissão de Apoio à Terceira Idade. E nessa comissão, essas imagens todas são dessa época. Nessa comissão, eu tive a oportunidade de desenvolver uma série de pautas voltada para a segurança, bem-estar e direitos da pessoa idosa. Então, nós estivemos, né, inclusive no Flamengo, propondo um projeto para eles, em prol das pessoas longevas, né, tendo em vista a expressividade desse time de futebol. Nós estivemos fazendo palestras em uma rede de universidades, em todas as universidades particulares da cidade de Niterói, falando para profissionais de todas as profissões. Por quê? Porque todas as profissões precisam pensar no seu papel social para com as pessoas idosas, tendo em vista, né, o alto processo de envelhecimento pelo qual passa o nosso país. Foi também lá em Niterói que eu tive a oportunidade de fazer um atendimento voluntário. Então, semanalmente, 2 vezes por semana, eu ficava lá na OAB à disposição da população civil da cidade de Niterói e recebia todo tipo de reclamação vinda desses idosos. Reclamação da acessibilidade da cidade, reclamação do atendimento das lojas, reclamação dos motoristas de ônibus, reclamação de uma série de violências e abusos que muitas vezes esses idosos sofriam dentro das suas próprias casas. E foi através dessas inúmeras questões que eu passei a ter acesso, pelo trabalho que eu desenvolvia dentro dessa comissão, que eu comecei a perceber uma coisa muito séria. O direito, ele não consegue dar solução para todas as demandas que eventualmente acontecem na vida de uma pessoa longeva. Então, foi através dessa constatação que eu estudei gerontologia. Pode passar, Tiago, por favor? Então, através, né, desse estudo da gerontologia, eu comecei a formular muito devagarzinho, viu, gente? Muito passo a passo, o que hoje é a empresa na qual eu atuo e que tem essas 2 principais frentes de trabalho. Então, juntando a ciência do direito e juntando a ciência da gerontologia, eu criei esses serviços que têm como objetivo mudar a forma como o setor de produtos e serviços enxerga os consumidores idosos e mudar a forma como o síndico e os demais moradores não idosos enxergam o condômino idoso. Pode passar também, Tiago. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa proposta, né? O que é um condomínio amigo do idoso? Como é que se caracteriza um condomínio amigo do idoso e qual é a importância de nós, enquanto síndicos, enquanto moradores, enquanto filhos de pessoas idosas, enquanto netos de pessoas idosas, qual é a importância de nós ali trabalharmos dentro da nossa área de alcance, né? Dentro do nosso núcleo familiar, dentro do condomínio onde a gente mora, dentro da empresa onde a gente trabalha, para que esses ambientes possam oferecer segurança, autonomia e acessibilidade para o público 60+. Pode passar, Tiago. Então,
Só esclarecendo um pouquinho, né? Gerontologia é uma palavra, às vezes, desconhecida por muita gente, e quando eu falo gerontologia, algumas pessoas acham que ela está ligada à parte de saúde, né? Ali um pouco trabalhando lado a lado da geriatria. E gerontologia, pessoal, na verdade, ele é o estudo do processo de envelhecimento, e mais do que isso, ele é o estudo do impacto que esse envelhecimento vai ter na rotina das nossas cidades, na rotina das nossas famílias. E o grande objetivo dessa ciência é pensar em como nós, enquanto sociedade, podemos construir um ambiente que seja receptivo a esse envelhecimento. Ou seja, né, como que a gente consegue entregar para o público idoso de hoje e para o público idoso de amanhã, do futuro, uma qualidade de vida adequada para que se viva com dignidade, né, gozando de todos os direitos de qualquer outra faixa etária. Pode passar, Tiago. Aqui eu tenho algumas informações, né, que são interessantes de ser compartilhadas. Qual que é o estado da arte? Na academia a gente usa muito essa terminologia, né? Qual é o estado da arte? De onde eu estou falando? Por que pensar sobre envelhecimento aqui de dentro do meu condomínio é importante, afinal? Pessoal, nós, né, a nossa geração, esse momento da história, é a primeira geração que começa a lidar com questões ligadas ao envelhecimento. Como eu disse, né, naquela minha primeira entrada antes da queda aqui, a gente nunca vivenciou uma fase onde as pessoas envelhecessem tanto, onde um número tão grande de pessoas pudessem, né, gozar aí dos 80 anos mais, 90 anos mais, cada vez maior o número de pessoas que chegam ao centenário, né, que completam 100 anos. Recentemente, alguns meses atrás, foi inclusive noticiado um senhor que ele estava completando 124 ou 123 anos, e daí a família fez um bolinho, né, terror do INSS, brincando. E era um senhor ativo, lúcido, capaz de falar, capaz de caminhar, capaz de fazer um monte de coisa que, às vezes, nós que nunca convivemos com uma pessoa centenária, que nunca tivemos essa oportunidade, a gente acha que, né, uma pessoa com mais de 100 anos, ela vai estar ali extremamente debilitada. Então, o que acontece? Eu costumo sempre dizer que a nossa geração aprendeu a cuidar dos filhos com a geração passada, mas não aprendeu a cuidar dos idosos, não aprendeu a cuidar dessa população mais velha. E por que não aprendeu? Porque as pessoas não viviam tempo suficiente para demandar esse cuidado. Então, quando eu falo que lá em 1940, a expectativa de vida, né, era de aproximadamente 40 anos, eu estou dizendo, né, que aos 40 anos uma pessoa era considerada madura, ela já tinha feito ali tudo o que ela precisava fazer, ela já estava estabilizada no trabalho, ela já tinha tido seus filhos, ela já tinha constituído sua família, e muitas vezes a causa de óbito da maioria da população se dava por questões que hoje já estão superadas, né? Então a gente descobriu vacinas, nós descobrimos a importância de manter diversos hábitos de higiene que nos afastam, né, de uma série de doenças que naquela época eram recorrentes e que muitas vezes não podiam ser tratadas. Paralelo a isso, nós tivemos o avanço da tecnologia, que contribuiu muito para que fossem desenvolvidas novas vacinas, novos medicamentos, novas máquinas para diagnosticar cada vez mais cedo uma série de doenças. Tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga hoje alcançar uma longevidade muito mais expressiva do que a longevidade que a população experimentava em 1940. Outro fenômeno, pessoal, que foi muito importante nessa mudança da pirâmide etária que a gente vem experimentando ao longo das últimas décadas, foi a questão da natalidade. Então, hoje, nós temos, né, nas famílias um número reduzido de filhos. Se antes a média de filhos por mulheres era de mais de 6 filhos, hoje ela está ali em 2,5 e cada vez diminuindo, né? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um número crescente de pessoas maduras ao mesmo tempo que... Licença, só um minutinho, por favor. Companheiros, vocês poderiam desligar a câmera de vocês, porque fica aparecendo... Outras coisas acabam... Gente falando no telefone, mexendo no cartão. Me desculpe, mas isso não é importante. O importante é quem está palestrando. Se vocês puderem desligar a câmera, seria muito válido. Obrigada.
Rúbia, você consegue fixar minha tela também. Se você clicar, acho que nos botõezinhos que ficam em alguma ponta aqui da minha telinha, você consegue fixar, e daí não fica essa oscilação de imagem que pode estar acontecendo, tá bom? Bom, pessoal, mas só retomando, né? A queda da natalidade, ela também tem a sua contribuição, né, nessa pauta do aumento da expectativa de vida. E uma outra questão que também vai influir nesse aumento da expectativa, nesse aumento de pessoas idosas, nesse momento que a gente está vivendo hoje, é o fenômeno que aconteceu no pós-guerra. Então, no pós-guerra, houve um aumento muito expressivo da natalidade. E hoje, justamente, né, nos tempos atuais, essa população que nasceu no pós-guerra está aí, chegando aos 60, 70, 80 anos, aumentando, então, a quantidade de pessoas idosas que a gente tem na população. Aqui no slide eu trago, né, que os dados, que as projeções do IBGE apontam que até 2060, 25% da população brasileira vai ter 60 anos ou mais. Isso é um número muito grande, né, pessoal? Hoje nós já temos 32 milhões de pessoas aqui no Brasil com mais de 60 anos. E daqui a pouquinho vai ter um slide que ele mostra a realidade de cada um dos estados brasileiros. Mas, por exemplo, eu falo do Rio de Janeiro, sei que tem pessoas de outros estados. O estado do Rio de Janeiro, em número de pessoas idosas, ele está atrás apenas do estado de São Paulo, que tem mais de 7 milhões, do estado de Minas Gerais, que já tem mais de 3 milhões, e o Rio vem aí em terceiro lugar, com aproximadamente 2,9 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E o que a gente precisa, né, enquanto profissional, é pensar como que eu posso contribuir para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Será que essas pessoas estão deixando de fazer uma série de coisas porque nossas cidades não oferecem acessibilidade, porque as nossas famílias hoje não possuem condição econômica de terceirizar cuidado, de oferecer uma qualidade de vida mais expressiva para esse público? Então, são todas questões que parecem estar muito distantes do ambiente condominial, mas, na verdade, estão dia após dia presente na vida do síndico, na vida de todas as pessoas que escolheram, decidiram morar em condomínio, seja lá por qual razão for. As pessoas envelhecem de forma diferente, e isso é um ponto primordial para a gente internalizar e para a gente poder conseguir, né, alcançar uma prestação de serviço satisfatória. Como eu disse anteriormente, né, pela primeira vez nós estamos precisando lidar com essas questões do envelhecimento. E eu posso avaliar envelhecimento com base no que eu tenho de muito próximo. Então, eu posso pensar que todas as pessoas com 97 anos de idade possuem as mesmas capacidades e as mesmas dificuldades que a minha avó de 97 anos, que eu convivo com ela, que eu acompanho o dia a dia dela. Mas isso é um erro, porque a forma como a minha avó envelheceu está correlacionada com a vida que ela teve ao longo de toda a trajetória dela, né? Então, tem um autor muito interessante de ser pesquisado, o nome dele é Paulo Ramos, ele é um professor de Direito aqui do Rio de Janeiro, e ele tem um livro chamado Direito do Idoso. E o interessante desse livro, que pese ele seja, né, um livro de direito, ele é um livro que traz muitas citações da área da medicina, da arquitetura, então ele vai, da psicologia, então ele vai em todas essas áreas, dizendo, né, olha, o idoso, ele é mais irritado em decorrência de uma modificação que acontece no cérebro, de uma enzima que o organismo deixa de produzir. Então, ele vai justificando uma série de comportamentos, uma série de questões que a gente começa a perceber mais recorrentes entre o público 60+. Por coincidência, né, eu estou aqui no período que eu estou finalizando a minha tese de doutorado, então, meus livros estão aqui próximos. O livro que eu estou falando é esse livro aqui, ele já é um livro não vai querer focar. Ele já é um livro... Ele é um livro de 2014, mas ele permanece muito atual quando o tema é envelhecimento, quando o tema é o impacto que esse envelhecimento traz e consequentemente, vai trazer no futuro para a nossa vida em sociedade. Nosso desafio também reside em garantir autonomia, segurança e bem-estar para o público 60+. Pessoal, e quando eu falo em autonomia, segurança e bem-estar para o público 60+, no ambiente condominial, eu sempre gosto de trazer a seguinte reflexão.
A gente escolheu morar num condomínio, num apartamento. Eu comprei esse apartamento. Eu não comprei esse apartamento para viver aqui 5 anos. Quando você adquire um imóvel, na maioria das vezes você está pensando, né? Está desejando, está planejando viver a sua vida inteira naquele ambiente. E daí, qual é a diferença, né, de um apartamento para uma casa? Se eu tiver aqui, suponha que eu esteja numa casa, eu tenho hoje 70 anos de idade, eu comecei a ter uma série de problemas de locomoção. Se eu tiver aqui um degrau que está me atrapalhando, eu não preciso bater na porta do meu vizinho e falar assim, olha, você me autoriza a desmontar essa escada que está dentro da minha casa para eu construir uma rampa? Porque a rampa vai me oferecer mais mobilidade, vai me oferecer mais segurança, eu vou conseguir alcançar mais autonomia através da rampa. Eu não preciso fazer isso. Também não preciso pedir dinheiro para o meu vizinho. Eu me organizo aqui dentro da minha casa, dentro do meu núcleo familiar e faço a obra que, se fizer necessária, dentro e fora da minha casa, no limite, né, da minha propriedade, para que eu tenha segurança, para que eu tenha autonomia, para que eu me sinta bem na casa onde eu escolhi morar. E daí o que acontece, pessoal, quando a gente está vivendo dentro de um apartamento? Às vezes a idade, ela vem chegando, o peso da idade vem acompanhando, né? Então eu me sinto extremamente cansada quando eu subo a escada, eu sinto que às vezes eu escorrego em um determinado piso que tem na área comum do meu condomínio, eu não consigo mais usar a piscina, porque eu não consigo utilizar aquela escadinha de metal que habitualmente são colocadas na piscina. A vaga, às vezes, que eu estou utilizando para estacionar o meu carro, ela já deixa de atender minhas necessidades, porque é um percurso muito grande que eu tenho que fazer com as sacolas de compra, com que eu decido trazer de fora para a minha casa. E daí o que acontece? Eu tenho autonomia para promover sozinha as mudanças que eu preciso nesse ambiente onde eu estou morando? Muitas vezes não. Eu vou depender de uma assembleia, eu vou depender da aprovação de outros moradores que talvez não tenham a mesma necessidade do que eu, talvez não enxerguem, né, a necessidade de você fazer essas modificações no ambiente condominial, e eu vou me sentir insegura. Se eu me sentir insegura, a tendência é que eu saia menos de casa, para me proteger, para diminuir o risco que eu tenho de sofrer um acidente. E daí, pronto, eu perco a minha autonomia e isso impacta diretamente no bem-estar que eu tenho no local onde eu escolhi viver. Por favor, acho que alguém levantou a mão. Robson, pode falar. Oi, Rose, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem. pessoal. Só abrindo um parênteses rapidinho com relação a idoso. Ontem eu tive uma assembleia no meu condomínio, né? De uma gestão de um antigo síndico de 10 anos, eu estou atuando como síndico há 13 meses, e ontem eu fiz uma assembleia para fazer um sorteio rotativo de vagas. Hoje meu condomínio contempla todos os meus moradores com 160 vagas, cada um tem o seu. Só que eu mudei um pouco a forma de fazer essa rotatividade de vagas. E quando eu fui fazer, eu dei prioridade aos idosos primeiro escolherem as vagas, para ficar mais próximo de cada bloco. Hoje aqui nós temos 8 torres, né? E daí virou um embate. Na verdade, está sendo um embate, né? Porque vem o questionamento: por que o idoso tem a prioridade? O porquê que eu não tenho a prioridade ao invés de um idoso? Então, assim, muitas das vezes as pessoas, elas também não se colocam no lugar de um idoso, né? Elas acham que elas nunca vão se envelhecer. O Robson, essa contribuição que você trouxe é muito importante. Tem uma referência que é um médico brasileiro, reconhecido mundialmente, que trabalha muito essa pauta do envelhecimento humano. O nome dele é Alexandre Kalash. O Alexandre Kalash, ele já trabalhou na OMS, ele tem muitos trabalhos
publicados, muitos artigos publicados sobre a questão do envelhecimento. É um dos palestrantes mais requisitados quando a gente fala em processo de envelhecimento aqui no Brasil, e ele descreve uma experiência que ele teve quando ele se mudou, né, saiu do Brasil para morar em Londres para estudar, para fazer uma especialização médica. E ele relata o seguinte: ele chegou lá para estudar em um país muito envelhecido, com uma população, um percentual de população. Vai lá assistir Jojo com o não vai? Não quer participar da aula. E ele chegou, né, em Londres, nesse cenário, população longeva, batendo recordes, e um dado muito interessante que ele passou a perceber lá: o número de médicos interessados em se especializar em geriatria era infinitamente menor do que o número de médicos interessados em estudar pediatria. E daí ele falou assim: olha, isso daí é interessante, eu quero saber por que isso está acontecendo. Daí ele foi primeiro entrevistar, né, as pessoas interessadas na especialização de geriatria. E ele descobriu que todos os médicos que tinham, né, a intenção, que desejavam cuidar das pessoas idosas, tinham uma história familiar com idoso. Então, eram médicos que possuíam avós vivos, que os pais já tinham uma idade avançada, que eles conheciam a rotina de uma pessoa idosa. E daí, por que eu estou trazendo esse exemplo do Kalash, né? Que se você digitar no YouTube, vai ter uma série de palestras e um monte delas ele cita essa história que eu estou contando aqui para vocês. Pelo seguinte: sempre que a gente trabalha a pauta do envelhecimento, a gente precisa trabalhar a questão da sensibilização dos não idosos. Eu preciso trabalhar a sensibilização do meu interlocutor. Eu preciso trabalhar, inclusive, a sensibilização do idoso que já tem lá seus 60, 70 anos, mas que ele é um idoso ativo. Ele não tem mobilidade reduzida, ele não vive sozinho, ele não tem nenhuma das questões que geralmente atrapalham a rotina e a vida de uma pessoa idosa. Então, é muito comum a gente lidar, né, com essa objeção que vem por parte dos não idosos. Tem muitos condomínios que, entre construir uma rampa e se adequar ao que a legislação pede, prefere construir, né, um espaço para crianças, para recreação. Muitas vezes, esses condomínios possuem um número de pessoas maduras muito maior, muito mais expressivo do que a quantidade de famílias com crianças na primeira fase da infância. Então, isso tudo só para demonstrar, né, o quanto essa questão do envelhecimento nos condomínios ainda demanda a nossa capacidade de trabalhar essa questão da sensibilização para que a gente consiga alcançar a transformação que vai fazer possível a gente conseguir fazer as adequações necessárias no ambiente condominial. Pessoal, teve no chat uma pergunta sobre abordagem jurídica. Aqui o tempinho que a gente tem é um tempo curto, né? Para vocês terem uma ideia, eu ministro uma disciplina que fala sobre condomínio, obrigações do condomínio para com o morador idoso, e a disciplina tem 4 encontros, são mais de 12 horas de aula. Mas eu vou, assim, daqui a pouquinho, falar sobre algumas questões jurídicas, principalmente sobre a legislação que se aplica aos condomínios e sobre a jurisprudência que a gente vê ao longo dos últimos anos construindo nos tribunais, né? Porque analisar a forma como o judiciário tem julgado questões que envolvem moradores idosos e condomínios também é importante para a gente perceber, né, qual é o rumo, qual é o direcionamento que tem tido essa questão. Aqui, por fim, eu falo sobre a importância da gente combater o ageísmo. O ageísmo, ele está presente, né, tanto no preconceito que o não idoso tem do longevo, quanto dentro da própria população que já é longeva. Então, o Paulo Ramos, que eu mostrei o livro, ele tem uma passagem muito interessante que ele fala assim que envelhecer é um desvalor social, e que ninguém deseja esse desvalor social. Por quê? Porque culturalmente nós atrelamos a pauta do envelhecimento um monte de coisa negativa, né? E daí ninguém quer esse local, né? Ninguém quer viver, ser taxado, ser classificado como um percentual da população que é improdutivo,
que só demanda e já não consegue mais contribuir para com a sociedade. E esse tipo de pensamento preconceituoso, na verdade, está atrelado à falta de conhecimento sobre a pauta, né? Como eu disse anteriormente, são mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e esse universo é imenso. Eu não tenho uma receita de bolo quando eu falo de envelhecimento, né? Não, o mesmo processo não vai ser experimentado de forma igual por todas as pessoas. Cada pessoa vai envelhecer conforme a sua vida pregressa. Então, não há que se falar, né, que o envelhecimento é uma pauta onde só traz ali coisas não positivas. Pelo contrário, cada vez mais tem aumentado o número de pessoas que conseguem envelhecer com qualidade de vida, que envelhecem muito bem e que começam aos 60 anos dá espaço, né, para sonhos que às vezes não conseguiu realizar antes, né? Então, pessoas que começam uma nova faculdade, que mudam de profissão, que começam a empreender, que vão casar, que saem para conhecer o mundo, para viajar, ou pessoas que se dedicam a coisas muito mais simples e que também trazem toda uma satisfação pessoal, como se tranquilizar, viver uma vida mais reservada, mais calma, diminuir o ritmo de vida levado até então. Pode passar o slide para mim, Tiago, por favor? Aqui é o slide, pessoal, que eu falei, né, sobre a população longeva no Brasil. Percentualmente, a população, os 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, corresponde hoje a pouco mais de 13% da nossa população nacional. Mas conseguem perceber como essa população está dividida entre os estados? Eu tenho o estado de São Paulo, que tem mais de 7 milhões de idosos, em contrapartida, eu tenho o estado de Roraima, que tem pouco mais de 27 mil pessoas com mais de 60 anos. Então, é diferente falar, né, sobre você promover uma série de mudanças no condomínio, dentro de um condomínio em São Paulo, e você trabalhar a mesma pauta num condomínio de Roraima. A recepção que eu vou ter esse tema vai ser completamente diferente, porque às vezes um síndico, né, um síndico profissional que atende diversos condomínios em um grande centro, principalmente nesses que estão aí em primeiro lugar na lista em quantidade de pessoas idosas por estado, ele já vai ter a percepção das demandas que surgem com o envelhecimento. Eu atendo, por exemplo, síndicos que me procuram e falam assim: Rose, eu tenho aqui no condomínio uma senhora idosa, sozinha, não tem filhos, tem apenas uma irmã também idosa, mais velha do que ela, inclusive, e essa senhora começou a demenciar. Ela começou a sair do apartamento 3 horas da manhã, dizendo que tem gente estranha dentro do apartamento. Ela vai na portaria, acusa o porteiro de uma série de coisas. Ela chama a polícia dizendo que ela foi maltratada pelos funcionários do condomínio. E tudo isso são inverdades que estão se construindo a partir do estágio dela de demenciação, e eu não sei o que fazer. Tem os síndicos que vêm relatar situações onde o morador idoso começa a ter o hábito de guardar diversos itens dentro do apartamento, se torna um acumulador. E ele também já não sabe ali, né, qual é o limite de atuação do síndico, até onde o síndico pode ir. Tem outras situações que envolvem questões de violência, que o síndico diz assim: olha, essa senhora é só ela e o filho tem problema com droga, ou tem problema com bebida, e eu sei que ele bate nessa senhora, mas eu tenho medo, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu posso intervir, porque ela mesma não denuncia, ela mesma não chama a polícia. Então, qual é o meu papel enquanto síndico? Até onde eu posso ir? Como que eu posso ajudar essa senhora que está em risco? Eu não sei na região de cada um de vocês, né? Mas há uns meses atrás, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, o caso de uma senhora que foi morta dentro do apartamento. Ela e a funcionária foram mortas dentro do apartamento por assaltantes que estiveram nesse apartamento antes como prestadores de serviço. E daí, quando você para ler o relato do que aconteceu naquele dia, você percebe que as pessoas subiram para buscar objetos e que levaram mais de 3 horas para sair do apartamento, que chegaram em 2 e que um permaneceu no apartamento enquanto o outro saiu para a rua. Um monte de comportamentos que poderiam ter sido mapeados por uma portaria bem qualificada, por uma portaria bem capacitada, né, com treinamento adequado para esse tipo de situação.
Então, são exemplos, né, de situações que estão cada vez mais presentes no dia a dia dos condomínios, no dia a dia da pauta do síndico morador, na pauta do síndico profissional. Robson, você levantou a mão, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Não, eu acredito que já estava levantada, Ah, já desculpa, está? perdão. Doido, tudo bom, dona Rosa? Meu nome é Eduardo, aqui do Rio de Janeiro, Lúcio Boleri, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu que levantei a mão. Boa tarde a todos. Aproveitando aí, ó, deixa que a senhora tá nessa pauta aí, aqui no Rio de Janeiro também, eu sou aqui do Rio, né? Teve acho que foi mês passado, teve uma reportagem que pegou uma repercussão muito grande aí, que o síndico, ele registrou, não foi no mês que foi a reportagem, mas creio eu que foi no mês de fevereiro, que não foi com um idoso, mas foi com uma criança, né? Um padrasto agredindo severamente não sei se vocês se lembram disso, ou vocês viram por algum canal aí, né, de televisão, enfim. Esse padrasto agredindo a criança, né? E graças à intervenção do síndico, né, que ele denunciou esse padrasto, né, à polícia, graças à intervenção dele, isso veio à tona e esse padrasto está preso até hoje. Eu acho que é importante mesmo o síndico ter esse feedback, ter essa sensibilidade, não só com a criança, mas também só com o idoso, porque se você vê aí nas reportagens, como a senhora citou, a vulnerabilidade é muito grande, né? De certas portarias, né? Dependendo da correria, como é cada condomínio, que são coisas peculiares, e a facilidade que isso tem, do síndico ter esse tato e essa sensibilidade para que dificulte a entrada, né, dessas pessoas ruins e verificar se cada condômino está passando por esse tipo de violência. São informações muito importantes. Aqui no Rio já teve casos que a denúncia partiu do síndico, denúncia de violência física contra uma moradora idosa. Acho que foi no ano de 2020, o caso envolve um neto e uma senhora idosa que passava um longo período na portaria. E ela ficava na portaria porque se ela ficasse em casa, ela sofria agressão física. E uma filmagem do elevador pegou um dia esse neto agredindo essa senhora, empurrando e jogando água na cabeça dela. Isso saiu em diversos jornais na época, e tem um relato dessa senhora, né? Na delegacia, quando ela foi ouvida, foi feito corpo de delito, e ela tinha várias marcas pelo corpo, marcas roxas. E para não incriminar o neto, ela disse que as marcas eram causadas pela cachorrinha de estimação que ela tinha na casa. Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu trabalho essa pauta há aproximadamente uns 7 anos. Na segunda-feira, eu estava junto à turma de guardas municipais da cidade de Maricá, ministrando uma aula sobre violência de proximidade, ou seja, a violência que acontece dentro de casa contra essas pessoas idosas. E eu citei esse exemplo. Trouxe esse exemplo porque ele demonstra que a denúncia vem de um terceiro, de uma pessoa que não conhece a intimidade daquela família, mas que começa a suspeitar sobre a ocorrência de violência contra a pessoa idosa, e mais do que isso, traz a percepção da vítima. A vítima, muitas vezes, ela não vai denunciar o seu algoz, porque ela mantém ali um vínculo afetivo com aquela pessoa. Ela não quer o neto na cadeia, ela não quer a filha na cadeia, ela não quer o filho na cadeia, então ela vai ali, dia após dia, sendo vítima dessa violência e permanecendo calada. E em São Paulo já tem uma lei específica para isso, mas todos os estados e todas as outras regiões do país não precisam aguardar a lei. O próprio estatuto da pessoa idosa, ele determina já no seu início, no artigo 3º, que é a obrigação da sociedade, da família, da sociedade e do Estado, cuidar e garantir a vida da pessoa idosa, dentre outros direitos fundamentais. Isso quer dizer que eu, enquanto síndico, se eu sei que está ocorrendo uma situação de violência, eu tenho o dever legal
de buscar o Ministério Público ou a delegacia e formalizar uma denúncia. E a partir dessa denúncia formalizada, aí cabe ao Ministério Público, que tem o dever de investigar, e à polícia a apuração desses fatos e a responsabilização dessas pessoas. Mas é realmente uma pauta muito sensível, que vai demandar da gente aí uma atuação muito próxima, né? E para que eu desenvolva no meu morador idoso, né, a confiança dele vir buscar ajuda, dele vir conversar comigo, dele compartilhar coisas que são tão pessoais e que ferem tanto ele na sua dignidade, eu preciso estreitar laços com esse morador, né? Eu preciso identificar que aquele meu morador idoso, ele faz parte de um grupo mais vulnerável, e ele precisa saber que eu estou disponível, que ele pode confiar no meu trabalho e que eu estou ali para recepcionar as demandas que ele, porventura, trouxer, tanto no âmbito da violência quanto em diversas outras pautas, né? A acessibilidade é uma delas, e hoje é a pauta mais recorrente dentro dos condomínios. Pode passar para mim, Thiago, por favor? Daqui a pouquinho o Thiago, ele passa o slide para a gente. Aí, gente, olha só, eu estou falando aqui, né, sobre questões que podem acontecer dentro do condomínio, citei alguns exemplos dos quais eu atendi recentemente, mas existe uma série de questões que a gente pode trabalhar de forma preventiva. O que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso esperar um morador começar a demenciar para conhecer um pouco mais sobre o cenário da demenciação, sobre como a gente se relaciona com uma pessoa demenciada, sobre a importância de oferecer qualificação para a minha rede, né, de operadores que me auxiliam no dia a dia no condomínio. Então, são os administradores do condomínio, são os porteiros, são os seguranças, são todos os profissionais que, direto ou indiretamente, estão atuando para garantir a segurança daquele ambiente condominial, e a minha qualificação também, enquanto síndico. Por quê? Porque o síndico, assim como o advogado, ele é pessoalmente responsável pela omissão e pelos danos que ele causa a outros, né? Então, é sempre muito importante a gente investir. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a importância desse tipo de qualificação, a gente investir nesse tipo de treinamento, de capacitação, com a intenção de a gente, claro, preservar a autonomia, segurança, o bem-estar desses moradores idosos, mas também ter a segurança de prestar o nosso trabalho, né, de prestar o nosso serviço da maneira mais adequada possível e dentro da lei, dentro do que determina todas as leis que, direto ou indiretamente, conferem proteção ou direito para esse público longevo. Pautas que são recorrentes no ambiente condominial: conflito de gerações. Então, eu tenho ali, né, o grupo do não idosos e o grupo do idoso, e às vezes eu tenho ali um conflito em decorrência do barulho, em decorrência de animal de estimação, em decorrência de criança, pela movimentação que tem numa casa a partir de certo horário. Então, tudo isso vai fazer com que a gente caia no que o Robson trouxe, né? Se eu não trabalhar, se eu não resolver os conflitos geracionais que podem estar ocorrendo dentro do meu condomínio, quando eu precisar aprovar uma pauta numa assembleia, eu vou ter um problema. Por quê? Porque o não idoso, ele não vai estar nem um pouco disposto a contribuir para a aprovação de uma pauta que vai trazer benefício para o morador idoso, que às vezes é aquele morador, né, que está ali há já um tempo reclamando de algum comportamento que esse morador não idoso pode estar tendo dentro do ambiente condominial, ou vice-versa. Acidentes com pessoas idosas. Aqui, pessoal, é uma pauta muito importante. Entra a questão jurídica que foi perguntada por alguém no chat, pelo seguinte: o condomínio, ele é responsável pela acessibilidade dos ambientes compartilhados. Quando eu falo de acessibilidade, eu citei o exemplo da rampa, mas a acessibilidade vai muito além da construção de rampa. A acessibilidade na comunicação, qual é o tamanho, né, da fonte que eu estou utilizando para fazer ali a chamada para a assembleia, qual é o tamanho, como que está a sinalização, né, de obstáculos, a sinalização que o condomínio precisa ter, a questão da escolha das cores de piso, de parede, de vaso de planta,
tudo isso entra na pasta da acessibilidade, e é claro, né, você recepcionar o que diz a lei da acessibilidade e também recepcionar o que estabelece o Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque esse estatuto ele traz hoje uma série de direitos que são direcionados para as pessoas com mobilidade reduzida, e nesse grupo de pessoas com mobilidade reduzida se inclui as pessoas com idade avançada. Então, a acessibilidade inclui até mesmo a iluminação, a troca de lâmpadas, né? Eu conheço alguns condomínios onde uma lâmpada queima e você avisa o síndico, daqui a um mês aquela lâmpada continua queimada, e é um processo, às vezes, administrativo longo, né, para você abrir ali a lista de material que tem que ser adquirido, quem vai fazer esse papel do trocador de lâmpada, efetuar esses pequenos reparos. E a falta da iluminação adequada, ela pode ser crucial na ocorrência de um acidente. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto essa questão do acidente com pessoa idosa e acessibilidade é importante no ambiente condominial, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, tem lá disponível uma cartilha que fala sobre a queda da própria altura. A queda da própria altura, ela acomete 30% da população idosa. Então, quando eu falo de uma população de um pouco mais de 32 milhões, eu estou dizendo que, por ano, pelo menos 9 milhões de pessoas com mais de 60 anos vão sofrer quedas da própria altura. E uma vez que acontece, né, esse primeiro incidente, esse primeiro acidente com uma pessoa idosa, a tendência é que ele vá se repetir cada vez mais. Chegando a 80 anos, né, hoje no Brasil nós temos um pouco mais de 4 milhões de pessoas com mais de 80 anos. A probabilidade de uma pessoa idosa com 80 anos sofrer uma queda da própria altura, ela não é de 30%, ela é de 50%. E qual é a questão ligada a essa tão temida queda da própria altura? A queda da própria altura, ela é um problema dentro da pasta de saúde, porque gera um alto custo para você tratar essa pessoa idosa, e a hospitalização é um ponto muito sensível quando eu falo de pessoas idosas. Às vezes, a pessoa nessa queda vai quebrar o fêmur e vai precisar ali de um longo período de hospitalização, e esse longo período de hospitalização traz um dano muito grande para a saúde dos idosos, um dano tão grande que o percentual de óbitos que ocorrem em pessoas que fraturam o fêmur é de aproximadamente 30%. E daí nós temos, né, dentro da pauta da medicina, dentro da área médica, pessoas que dizem assim, o idoso não cai e quebra o fêmur, ele quebra o fêmur e aí ele sofre a queda, por questões relacionadas à saúde óssea daquela pessoa com uma idade mais avançada. Gente, não é tão relevante quando a gente fala de acessibilidade avaliar, né, o que vem primeiro, né, a fratura do fêmur ou a queda em decorrência de algum obstáculo. Dentro do condomínio, a gente tem que saber o seguinte, existe a lei da acessibilidade, existe a BNT 9050 que estabelece os padrões técnicos que devem ser obedecidos dentro dos ambientes públicos e privados, e o condomínio, ainda que ele seja um condomínio que foi construído lá em 1940, quando as pessoas não demandavam esse tipo de questão, porque não viviam tempo suficiente para demandarem questões correlacionadas à acessibilidade, o condomínio ele tem que buscar se adequar da melhor forma possível. Daí, né, puxando novamente o exemplo que o Robson teve. Rose, aqui tem uma escada que eu preciso substituir por uma rampa, eu levei para a Assembleia não aprovou. E agora eu trago a questão jurídica, né? A jurisprudência que vem se construindo nessa pauta da acessibilidade nos condomínios diz que não é uma questão de ser aprovada em Assembleia. O que a gente aprova na Assembleia não é a realização da obra. O que a gente aprova na Assembleia é o orçamento direcionado para essa obra de acessibilidade. Pessoal, eu tenho ministrado, né, essa disciplina sobre condomínio amigo do idoso e tenho prestado consultoria, né, nessa área já há alguns anos. E daí, às vezes, eu recebo de alunos antigos, né, uma cópia, uma fotinha da cartinha que eles vêm recebendo do Ministério Público.
o Ministério Público responsável por essa pasta do direito da criança, da juventude e do idoso, intimam os condomínios e dizem assim, olha, lei da acessibilidade, como é que está a acessibilidade no seu ambiente condominial? Eu quero ver o seu projeto de acessibilidade assinado por um engenheiro, sob pena de você ter que providenciar as obras que são necessárias e ainda arcar com o pagamento de multa, por estar todo esse tempo desrespeitando a legislação. Robson, está com a mão levantada ou ainda é daquele momento do início? Estou com a mão levantada. Vamos Pode lá. falar. O que eu entendo nessa questão, em todo esse mundo, nesse conglomerado, né? Muitas das dificuldades hoje que existem dentro do condomínio, ela tá relacionada à vida mesmo daquele empreendimento. O que o gestor fez em pró dos idosos, né? O que ele vem trazendo em prol dos idosos, o que os próprios moradores vêm trazendo. Porque eu passei a ter essa visão, que quando você não faz nada em prol do idoso, quando você não vem trazendo nada em prol do idoso, ou da criança, ou daquela gestante, quando você passa a querer fazer isso, há relutância sobre isso. Porque aquele residencial nunca vivenciou aquilo, né? Nunca... É igual dentro de casa. Quando você tem um filho e ele passa a crescer e você não passa a ensinar ele que ele tem que ter respeito a um idoso, ao pai e à mãe. A mesma coisa eu entendo que é dentro de um residencial, dentro de um condomínio. Quando você não inspira as outras pessoas a ter educação pelo mais velho, passa a ter esse problema que eu hoje enfrento. Não sei se é a visão que todos têm, tá? São questões, né, que, como eu disse no início, né, como a gente nunca precisou lidar com esse tipo de demanda, como pela primeira vez começam a surgir esses tipos de necessidades no ambiente condominial, é natural e totalmente esperado que exista essa resistência, tá, Robson? E daí vai, né, da atuação de cada síndico, de começar a trabalhar esses temas. Uma excelente forma de trabalhar esses temas no ambiente condominial é convidando profissionais da área para palestrar para os moradores dentro do ambiente condominial. Se você tem lá um salão de festas ou o local, o auditório onde você realiza as suas assembleias, é recomendável que você traga um profissional que trabalhe essa pauta para que ele consiga alertar os moradores sobre esse ponto que a gente vai falar agora, que é a proteção jurídica dos condomínios, né? Por que envolve a questão da proteção jurídica? Porque o síndico que trabalha a pauta do envelhecimento, o síndico que trabalha a questão da acessibilidade, da segurança dentro do condomínio, ele não está sendo bonzinho e generoso com os moradores idosos, ele está cumprindo a lei. E se ele não cumprir a lei, ele abre margem para o condomínio responder juridicamente por não ter dado efetividade à legislação. Então, eu tenho um Estatuto da Pessoa Idosa que tem 180 artigos e que, na sua primeira parte, uma série dos artigos ali se aplica ao condomínio. Eu sou obrigado a oferecer segurança para esse idoso, eu sou obrigado a garantir a ele o direito de ir e vir. E no final do artigo, lá no 97 ao 90, do artigo 97 ao 99, quando ele fala da responsabilização penal, um dos artigos cita que se você colocar em risco a integridade de uma pessoa idosa, você é responsável criminalmente. Então, veja bem, né? O condomínio, quando uma pessoa idosa sofre uma queda no ambiente compartilhado, porque aquele condomínio não está adequadamente preparado para oferecer acessibilidade para esses grupos de pessoas com deficiência, pessoas com estatura, com baixa estatura, pessoas com obesidade mórbida, o grupo das pessoas idosas com mobilidade reduzida, o condomínio, se ele for processado, a jurisprudência tem trazido a imediata responsabilização desse condomínio. Então, o condomínio é condenado a arcar com as despesas materiais, né, com tudo que o idoso gastou para
com hospital, com medicamento e tudo mais, e com a indenização por dano moral. E é só isso? Claro que não, porque se o condomínio é processado, ele tem que pagar um advogado. Se o condomínio perde o processo, ele tem que pagar lá a sucumbência para o advogado que está atuando para o autor daquela demanda, né? Então, existe uma série de outros acessórios que são contabilizados nesse montante final que o condomínio precisa gastar, né? Quando ele deixa de agir de forma preventiva. Tem uma mão levantada, Ana Lúcia? Oi, Ana Lúcia. É só habilitar seu microfone. Ana Lúcia, eu vou continuar, porque tá um pouquinho, eu já me atrasei um pouquinho, já passou um pouquinho do horário, mas no momento que você conseguir abrir o microfone, você pode me interromper, tá bom? Se a sua intenção for fazer uma pergunta. Então, gente, olha só. Às vezes, a responsabilização jurídica do condomínio, ela pode estar correlacionada a uma atuação fora da determinação legal por parte do síndico ou por parte de algum funcionário. E daí a gente entra nesse último tópico que eu estou falando sobre a importância da qualificação profissional para todas as pessoas que estão atuando ali naquele condomínio. A qualificação do porteiro, gente, é tão importante, né? E o porteiro já é uma pessoa amiga da pessoa idosa, reconhecida de forma orgânica. A OMS fez uma pesquisa em 2015, ouvindo idosos de mais de 32 países, e perguntou para esses idosos quem eram os seus amigos, né, quem ele considerava amigo e quem ele considerava inimigo. Os idosos, né, chegaram ali à conclusão no final dessa pesquisa que os idosos elegeram o idoso como sendo o porteiro como sendo o amigo do idoso. Por quê? O porteiro é a pessoa que está ali à disposição para ouvir o idoso, para conversar um pouquinho com o idoso. O porteiro, às vezes, é aquela pessoa que vai até o apartamento do idoso para fazer um pequeno reparo, que leva as compras, que abre a porta do elevador, que auxilia o idoso na saída, na entrada desse idoso no condomínio, que fica ali acompanhando a rotina daquele idoso. Tem casos, né, que eu já tomei conhecimento, que pessoas idosas tiveram suas vidas salvas graças à atuação do porteiro, porque o porteiro, ele percebia que o senhor Francisco todo dia saía para comprar jornal às 6 horas da manhã. Teve um dia que o senhor Francisco não apareceu, o porteiro achou estranho, mas não falou nada. Segundo dia, seu Francisco não apareceu, o porteiro também estranhou. No terceiro dia, o porteiro falou com o síndico, falou, olha, tem alguma coisa errada. Eu interfono no apartamento dele, ninguém atende, ele não saiu de casa, ele está no apartamento. Aconteceu alguma coisa. E daí o síndico toma a decisão de arrombar a porta desse apartamento e encontrou lá o senhor Francisco caído. Ele tinha caído, né, sofrido um acidente doméstico, estava ali impossibilitado de levantar, machucado e sem forças, né, sem voz forte o suficiente para que os vizinhos ouvissem o seu pedido de socorro. Teve outras situações também que foram noticiadas por veículos de informação que o final não foi tão feliz, né? Que a pessoa descobrir que o vizinho idoso está morto há não sei quantos dias. E, às vezes, esse óbito se deu em decorrência de um acidente doméstico que não foi percebido, né? Para vocês terem uma ideia, hoje mais de 400 mil pessoas com mais de 60 anos moram sozinhas só aqui no estado do Rio de Janeiro. E olha só, né, a série de demandas que pode vir de um idoso que reside sozinho e que não tem uma rede de apoio, né, que às vezes a família não tem um contato diário com essa pessoa idosa. Nesse documento que eu citei para vocês da OMS, tem um depoimento muito forte de uma idosa aqui no Brasil, que ela diz o seguinte, que ela estava no banho, que ela escorregou, caiu, e teve, né, uma fratura na perna. Ela não conseguia se levantar. Ela passou 7 dias caída dentro do banheiro. E daí ela falou assim, né, que em dado momento ela achou que não seria encontrada, que ela ia morrer ali caída naquele banheiro, e que o pior foi a fome
que ela passou ao longo daqueles 7 dias, né? E o frio que ela passava durante a noite, e que ela gritava e não era ouvida por ninguém. Foi a família que não conseguia, né, falar com ela por telefone, que depois desse período foi até a casa dela e encontrou ela caída no banheiro. Então, são situações que servem de exemplo para que a gente tenha essa consciência, né? Acesse essa temática com o máximo de disposição para mudar uma série de comportamentos que a gente tem herdado ao longo das últimas décadas e que precisam ser atualizados para que esse nicho populacional tenha uma melhor qualidade de vida. Pode passar, Tiago. Pessoal, eu separei para vocês, eu vou dar só uma aceleradinha no conteúdo, mas eu separei para vocês algumas dicas, né, referentes à autonomia, segurança e bem-estar da pessoa idosa dentro do ambiente condominial. E são questões que vocês podem, né, não sei aqui quantos são síndicos, quantos são moradores, mas são questões que vocês podem implementar no condomínio de vocês de forma muito orgânica, né? São questões que, na maioria das vezes, não demandam investimento financeiro, né? Tem muito síndico que fala assim, poxa, eu acho legal essa proposta, eu acho que seria interessante, que tem a possibilidade de trazer benefício para uma série de moradores idosos, mas o condomínio não tem dinheiro, não tem conta reserva, a gente não consegue investir nessas questões. E muitas coisas são de graça, né? Como eu disse no início, você ter o cuidado, o tipo de mobília que você está usando na recepção do seu condomínio, as cores do piso, o tipo de piso, se tem muito tapete, se esse tapete escorrega, às vezes mudar um vaso de planta de lugar, porque pode ali configurar um obstáculo que pode contribuir para que uma pessoa tropece e sofra um acidente evitável, são maneiras de você já ir modificando a forma como o seu condomínio trabalha essa pauta. Tiago, quando você puder mudar, pode mudar, tá, o slide. Alô? Oi. Ah, tá aberto seu microfone. Ih, ficou com o microfone aberto. Eu não consigo Alô? fechar. Tiago, tá por aí? Vou abrir minha colinha aqui, gente, só para eu seguir com o conteúdo, e depois vocês vão ter acesso a esses slides, né? Não tem importância. Então, quando a gente fala de autonomia, né? De que forma eu posso trabalhar essa temática da autonomia dentro do ambiente condominial? Eu posso trabalhar a autonomia, pessoal, respeitando os moradores idosos e fazendo uma escuta ativa das demandas daquele morador idoso, né? Então, o hábito do síndico, do gestor de condomínios, do administrador de condomínios, de ouvir aquele morador, de ouvir o que ele tem ali para trazer como sugestão de melhoria para o ambiente condominial, já é uma estratégia e tanto para a gente melhorar a qualidade de vida e para a gente falar o seguinte para esse morador: você é importante. Eu quero que você tenha a sua autonomia, eu quero que você consiga caminhar no ambiente condominial sem a ajuda de ninguém. Por quê? Porque eu vou te oferecer um ambiente acessível. Eu quero que você tenha a segurança de sair do condomínio sabendo que o porteiro, ele não está tomando conta da sua vida, mas ele está ali à sua disposição caso você precise, né, em uma emergência. Eu estou aqui colhendo o nome do seu filho, das pessoas que são mais próximas e guardando esse registro de telefone, nome, e-mail, porque se acontecer alguma coisa com você, eu sei com quem eu devo entrar em contato. A possibilidade que eu, enquanto síndico, vou ter de oferecer ajuda, de contribuir para que você tenha um socorro necessário, vai ser rápido. Vai ser muito mais rápido. Alguém perguntou sobre o horário. Pessoal, faltam 2 slides. A gente já está assim nos finalmente, mais 3 minutinhos eu consigo finalizar.
oferecer condições para prolongar a independência do indivíduo idoso no ambiente condominial passa por tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Trabalhar a questão da acessibilidade, fazer campanhas no condomínio contra a prática de violência, alertando que qualquer abuso, né, físico, psicológico, financeiro, que chegar ao conhecimento do síndico ou da administração do condomínio será prontamente denunciado para as autoridades competentes pela investigação e punição desse tipo de situação. Sobre a pauta da segurança, né, sobre a pasta da segurança da pessoa idosa dentro dos condomínios, né, como que eu posso, enquanto síndico, promover um ambiente mais seguro para os meus condôminos? Uma das coisas é o que a gente já falou, né, você trabalhar a acessibilidade, oferecer condições daquela pessoa transitar sem um risco de queda, né, sem correr o risco ali de ser vítima de um acidente evitável. A segunda questão é quando você for trabalhar essa pauta da acessibilidade, se o seu condomínio demandar obras, você ter o cuidado de contratar empresas que você saiba que tenha essa capacidade de trabalhar essas questões ligadas à acessibilidade. Eu já vi um monte de condomínio que vai contrata ali uma pessoa que às vezes não tem essa qualificação, faz um monte de obra de acessibilidade do jeito que ele acha que tem que ser, e depois responde um processo judicial, porque essa obra não foi feita com base na BNT 9050, gasta 2 vezes, né, pessoal? Porque daí tem que refazer tudo, colocar ali dentro do que pede a norma, para que realmente o objetivo seja alcançado, que é a intenção de oferecer segurança, né, no transitar, o direito de vir, de entrar e de sair da própria casa, sem precisar do auxílio de ninguém, né, fazendo isso com autonomia e tendo a segurança para continuar transitando no ambiente comum do condomínio. Qualificação dos profissionais, né, que atuam dentro do ambiente condominial. Gente, investir na qualificação desses profissionais sai muito mais barato do que pagar uma indenização em decorrência de alguma omissão do condomínio. Então, às vezes, tem alguns questionamentos sobre essas questões. Tem gente que fala assim, mas é muito caro, não tem como, a minha equipe aqui é muito grande. Faça o orçamento, pesquise. Às vezes a pessoa fala que é caro sem nunca ter consultado, né, uma empresa que presta esse tipo de serviço. Coloca isso, né, em assembleia, vota esse tipo de proposta, mapeia esse tipo de ação para ser implementada no seu condomínio. Não tem dinheiro, Rose? Com planejamento a gente chega lá, pessoal. Tem condomínio que usa a desculpa da questão financeira, né, por muito tempo, né, 30, 40 anos usando a mesma desculpa, mas quando a ação judicial vem, ele precisa virar dinheiro. Eu já atuei aqui defendendo o interesse de uma moradora idosa, que ela estava há 4 anos pedindo uma rampa na entrada do condomínio. 4 anos, e o condomínio não fazia. Eu tinha a possibilidade de entrar com uma ação judicial, mas esse não foi, né, a minha primeira opção. Eu fiz uma notificação extrajudicial elencando todos os dispositivos legais que o condomínio estava descumprindo e alertando a ela qual era o valor que habitualmente estava sendo arbitrado pelo judiciário na jurisprudência de alguns tribunais, para que ela tomasse consciência, né, de que ela gastaria muito menos promovendo ali a acessibilidade naquele ambiente para aquela moradora, e que esse ato de fazer ali a obra necessária não era uma bondade do condomínio, não era um presente para aquela moradora idosa, mas era o cumprimento da legislação, sob pena do condomínio ser responsabilizado. Por fim, né, quando a gente fala do bem-estar do morador idoso, gente, tem muito condomínio com espaço ocioso, que ninguém usa nunca. Então, por que não colocar esses espaços a serviço do morador? Tem um microfone aberto aí, hein? Então, quando eu falo de você abrir, né, esses espaços em serviço dos moradores, não estou falando só do público idoso, não. Às vezes você tem no seu condomínio
um salão de festas que é quase nunca utilizado, um ambiente que poderia estar ali servindo para receber palestrantes, para ministrar um curso para diversos públicos, para envolver, inclusive, os moradores nesse tipo de proposta. Eu conheço condomínios que colocaram as moradoras com mais idade para ministrar curso de uma série de artesanatos manuais que elas sabiam fazer, para dar curso sobre receita de um monte de coisa, né? Um monte de biscoitinho, de bolo. Então, você promove a interação do seu morador não idoso com o seu morador idoso, e ainda você utiliza, né, de forma inteligente esse espaço que às vezes está lá, sendo subutilizado pelo condomínio como um todo. Investir em proposta de socialização. Então, coloca lá à disposição, né, a piscina do seu condomínio para uma vez na semana, um grupo, contratar um único professor e fazer uma aula de hidroginástica dentro da dependência do condomínio, né? Desenhe projetos capazes de melhorar a qualidade de vida dos seus moradores, né? A gente precisa, às vezes, pensar fora da caixinha, né? Às vezes as soluções são simples, vai trazer um grau de satisfação imenso para aquele morador, melhorar a avaliação que os moradores têm da sua prestação de serviço e, em contrapartida, também aumentar em muito a qualidade de vida desses moradores. Por fim, pessoal, já finalizando, tem um último slide que vocês vão ver quando receber o material, que ele diz assim, né? Improvisação é diferente de capacitação. Quando a gente improvisa, quando a gente trata, né, como tema de segunda ordem, o que a gente vem falando aqui, a gente incorre no risco de sofrer, né, futuramente. Uma dessas formas é quando eu falo da contratação da empresa que não é qualificada para prestar um serviço. Então, você gasta duas vezes. Então, invista em capacitação para que você, enquanto síndico, possa avaliar se o contrato está bom, se aquele profissional tem a capacidade que ele diz que tem para fazer a obra necessária, para que você mesmo conheça minimamente o que estabelece a ABNT 9050 e tenha condições de fiscalizar se tudo está sendo realizado da forma adequada, e para que você, ao longo do ano, né, na sua gestão, consiga promover uma série de propostas que vão trazer aí uma qualidade de vida diferenciada para o seu morador idoso. Isso traz tranquilidade para ele que está residindo no local, para a família dele, que vai se sentir muito mais feliz sabendo que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó mora em um ambiente onde os vizinhos se importam com o morador idoso, onde o síndico se importa com o morador idoso, e até nós, né, não idosos, também vamos viver com mais satisfação nesse ambiente. Afinal, eu sempre digo, né, existem dois caminhos, pessoal. Quem não envelhece, morre cedo. Então, ninguém quer morrer cedo. Todo mundo quer viver a vida, né, pelo prazo que nos for permitido nesse plano terrestre. Mas essa vida tem que ter propósito, né, tem que ter qualidade de vida. Eu quero viver a vida podendo tocar a minha vida aos 80 com o mínimo de autonomia, tendo acesso aos meus direitos, né, para que eu possa viver essa fase da vida com total dignidade. Pode passar, Thiago, por favor? Bom, gente, o último slide são os contatos, né? Tem um site que se chama RD Longevidade, lá tem algumas coisas também, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, um pouquinho mais sobre a minha atuação. No Instagram também o endereço é o mesmo, @RD Longevidade, e lá eu sempre estou trabalhando essa pauta. Eu estou meio sumida porque eu preciso urgentemente finalizar o doutorado, mas sempre estou lá compartilhando questões que fazem parte do meu dia a dia de trabalho, questões ligadas ao mundo jurídico, ao direito das pessoas idosas, e também questões ligadas à pauta da gerontologia, né? Como que as diversas áreas têm contribuído para que a gente consiga chegar a uma longevidade mais saudável, com uma maior qualidade de vida, garantindo aí para essa geração e para as futuras gerações de longevos também. Ana Lúcia, sua mãozinha está levantada, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Pode passar mais um slide, Thiago, que eu acho que os contatos estão isso. Aí tem tudo, pessoal, esse primeiro número é um número de WhatsApp, e eu permaneço à disposição para os esclarecimentos que puderem necessários, tá bom? Patrícia está dando oi daqui, ó. Oi. Não quer?
Bom, eu agradeço a presença de todos, e se alguém depois quiser mandar alguma dúvida, eu permaneço à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá bom? Pelos canais digitais. Obrigada, Tiago, pelo apoio. Obrigada pela atenção e paciência de todos vocês, pessoal. Gente, eu que agradeço, na verdade, aqui é o Marcos que está falando, tudo bem? Agradecer a presença de todos, agradecer a professora. Lembrando que à noite a gente tem a última aula, a última pílula, que vai ser com a professora Marisa Dreis, vou colocar aqui para vocês, violência em condomínios. É isso, gente, obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Boa tarde, excelente aula aí com a próxima professora. Boa tarde.